E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo na nossa playlist de resolução de descritores do SAEP, tá? A ideia é que a gente consiga até a prova, no final desse ano de 2022, fazer vídeo para todos os descritores do SAEP do terceiro ano e do nono ano, dos anos finais, tá? Bem, então, o descritor de hoje é resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo, mais especificamente o seno, cosseno e a tangente, tá? De antemão, eu já digo aí que se você tiver alguma dúvida durante o vídeo, você pode pausar e postar nos comentários, tá? Aproveito também para pedir que se você é novo aqui, que você se inscreva no canal e deixe o like aí nesse vídeo para que a gente possa continuar crescendo, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é o seguinte. Imagina que a gente tem um triângulo, inicialmente aqui, tanto faz qual seja, por exemplo, pode ser o triângulo BFG, tá? Imagina esse triângulo aqui. E eu começo a traçar algumas retas, faço a continuação do lado, tá? Desse lado e desse lado, e começo a traçar retas que são paralelas entre si e paralelas àquele lado inicial, que é do lado FG. Isso faz com que os triângulos que estão sendo formados sejam semelhantes ao triângulo original, tá? E aqui vem uma curiosidade interessante. Imagina que a gente pegue, por exemplo, esse lado FG, a medida desse lado FG, e divida pela medida de BF. Imagina que eu faça essa conta aqui. Eu pegue FG e eu divida pela medida de BF. Esse número vai dar 1, vai dar mais ou menos que 1. Bem, não pode dar 1, porque BF é a hipotenusa do triângulo, né? E FG é cateto. Como a hipotenusa é maior, eu estou dividindo uma medida por outra que é maior que ela. Então, vai dar menos que 1, tá? E se eu seguir esse padrão, nunca vai dar 1, essa divisão. Porque pensa comigo. Se eu divido agora DE, já estou pegando no próximo triângulo, pelo segmento BD, continua não dando 1, continua dando menor que 1. Só que o interessante nessa divisão agora especificamente é que ela vai ter o mesmo resultado que a divisão anterior, porque os triângulos são semelhantes, então significa que os lados são proporcionais. O lado DE é proporcional ao lado FG e o lado BD é proporcional ao lado BF. De BF, o número que eu utilizei para multiplicar, para poder chegar em BD, é o mesmo número que eu utilizei para FG, porque são triângulos semelhantes. Então, os lados precisam ser proporcionais, tá? E se eu for pegando no triângulo cada vez maior, esse resultado sempre vai dar um valor constante. Os matemáticos adoram dar nome para valores que são constantes. E aí, qual foi o nome que inventaram para este número? Seno de alfa, porque eu estou fazendo referente àquele ângulo alfa, tá? Então, essa ideia de seno, cosseno e tangente, que parece que são coisas que vêm do nada, na verdade, nasce desse tipo de proporção quando eu pego vários triângulos retângulos semelhantes entre si. Se eu fizesse, por exemplo, só para vocês terem uma noção, é um tipo de divisão diferente aqui, né? Se ao invés de pegar FG inicialmente para dividir por BF, eu tivesse pego aqui, ó, BG, esse segmento verde, então se a minha divisão inicial tivesse sido essa daqui, ó, BG dividido por BF. E aí eu continuasse pegando, tá, pessoal, os lados que são proporcionais, tá? Aqui eu vou colocar 3 pontinhos. O resultado também iria dar constante, e o nome dessa constante seria cosseno de alfa. Cosseno de alfa. E usando basicamente o mesmo raciocínio, se eu pegasse agora FG e dividisse, deixa eu pegar só a cor aqui, tá? Por BG, e assim sucessivamente, sempre pegando o lado vertical e dividindo pelo horizontal, nos triângulos semelhantes, também vai dar constante, e o nome dessa constante será tangente de alfa. Então, seno, cosseno e tangente são números que são constantes numa divisão, quando eu pego triângulos retângulos, tá?
divisões extras que envolvem os lados do triângulo e que tem uma relação direta com o ângulo, tá? Porque se eu mudo a medida desse ângulo interno, eu mudo a medida dos lados também, tá? Então, vê só, pessoal. A definição de seno, cosseno e tangente, se a gente for generalizar, vai ser sempre relativa a um ângulo. Então, aqui eu estou pegando como exemplo esse ângulo alfa. Quando a gente pega um triângulo retângulo, a gente sabe que a hipotenusa ela é oposta ao ângulo de 90 graus. O que é que significa isso? Né? Que o ângulo de 90 graus sempre aponta para o que a gente vai chamar de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de cateto. Então, isso daqui é um cateto e esse lado aqui também é um cateto. Só que quando se trata de trigonometria, que a gente conhece esse ângulo agudo, do mesmo jeito que um ângulo reto aponta para a hipotenusa, esse ângulo agudo também vai estar apontando para uma hipotenusa. Para quem não lembra o que é ângulo agudo, é um ângulo que seja maior que 0 e menor que 90, tá? Então, esse ângulo agudo aponta para um cateto e esse cateto a gente chama de cateto oposto. Assim como a hipotenusa é oposta ao ângulo reto, tá? E aí o cateto que sobra a gente chama de cateto adjacente. E aqui estão as definições. Quem vai ser o seno desse ângulo vai ser sempre o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno adjacente pela hipotenusa e a tangente vai ser o oposto pelo adjacente. Existe uma dica, e é até um pouco besta, para falar a verdade, mas que ajuda realmente a gente a pensar nisso daqui. Eu gosto de falar, né, para o pessoal que é assim, ó, você pensa, eu vou fazer tudo de vermelho, tá? Só cá, toa. O que é que significa esse S que a gente tem aqui, o C e o T? O S é seno, tá? O C, cosseno. E o T, tangente. Aí o que é que então? SCT, que é o só cato, é seno, cosseno e tangente. Agora os vermelhos, aqui eu vou fazer para o O. O O vai significar, esse O é de oposto, cateto oposto. O H é de hipotenusa. E o A, onde aparecer, é de adjacente. Então, por exemplo, você pega esse só. O que é que significa isso? Que o seno vai ser o oposto pela hipotenusa. K, cosseno vai ser adjacente pela hipotenusa. E toa vai ser o oposto pelo adjacente. Basicamente, vai ser usando isso, só K, toa, que a gente vai saber em uma questão se é para usar seno, cosseno ou tangente. Vocês vão entender como, tá? É importante também ressaltar uma coisa, pessoal. No SAEP, se cair uma questão envolvendo seno de 30, 45 ou 60, pode ser que venha falando qual é o valor desse seno, cosseno e tangente. Mas é mais provável que não venha. Ou seja, o seno, cosseno e tangente desses ângulos de 30, 45 e 60 são valores que a gente já precisa conhecer. E se a gente estiver falando de Enem, aí com certeza não virá, tá? Eu digo assim, com certeza é claro que pode acontecer, mas é muito provável que não venha. Se você tem alguma dúvida quanto é o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, eu vou deixar aqui em cima um card, onde você pode agora pausar o vídeo, para você poder assistir esse vídeo antes, para daqui para frente você entender por que o seno, cosseno e tangente valem essas coisas quando se trata de 30, 45 e 60, tá? Então, vamos lá aqui para a primeira questão do SAEP. Ela diz assim: o telhado da casa de Paulo deixa em sua lateral uma abertura na forma de um triângulo retângulo, conforme mostra o desenho abaixo. Ele irá tampar essa abertura e, para isso, precisa calcular a medida da altura QR dessa abertura para comprar o material necessário. Qual é a medida da altura QR dessa abertura? Então, pessoal, basicamente o que a gente está querendo encontrar é esse segmento aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho. Quanto vale QR? Concorda? Nota que o ângulo que foi dado para a gente é esse ângulo de 20 graus, que está aqui, ó. Vou pintar esse ângulo aqui de 20 graus de preto, esse ângulo aqui. A primeira coisa quando a gente pegar um triângulo retângulo é nomear os lados. Especialmente o que eu conheço. O que eu conheço aqui é o 11.
Então, o ângulo reto está apontando para ele. Significa, então, que esse 11 aqui, ele representa a hipotenusa desse triângulo, concorda? E a gente tem o QR, que é o lado que a gente quer achar. Eu vou chamar esse lado QR de QR mesmo, não vou chamar de X nem nada assim, não. Vou usar o termo QR. Aí vê, como é que a gente sabe se vai usar seno, cosseno ou tangente? Porque aqui foi dado seno, cosseno e tangente de 20, tá? É aquilo que eu falei para vocês agora no início. Vê só a ideia. Se a gente pensar assim, ó, só vê aquela dica que eu dei agora. K, toa. Como é que eu vou saber se é seno, cosseno ou tangente? Primeira coisa, a minha questão me deu a hipotenusa. Então, eu vou usá-la, né? Para poder encontrar o que eu estou querendo. Se eu tenho que usar a hipotenusa, eu tenho que usar uma dessas razões, né? Seno, cosseno ou tangente, que tem a hipotenusa. Então, isso já elimina a tangente, porque na tangente não tem hipotenusa, concorda? Aqui, toa, não tem um H de hipotenusa, então aqui já está fora. Agora eu fico entre seno e cosseno. Tudo bem, os dois têm hipotenusa, mas o que é que eu quero achar, pessoal? Eu quero achar o QR. E o que é esse QR? Vê que o ângulo de 20 graus ele está apontando para o QR. QR a gente já sabe que é cateto, obviamente. Mas ele é que cateto? Então aqui a gente descobre que o QR é o cateto oposto. Por que oposto? Porque o 20 está apontando para ele, ele é oposto ao ângulo agudo. Então, se a gente tem que usar o oposto, a hipotenusa, o único que tem oposto e hipotenusa é o seno. Então, por isso que o cosseno também está fora. Então, a gente vai usar o seno. A gente já sabe ó, que o seno de 20, porque a questão nos deu um ângulo de 20, vai ser OH. O que é que significa isso? A medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. E agora é só a gente substituir. Nota que a questão já disse para a gente quanto é que vale o seno de 20. Olha lá na tabelinha aqui embaixo, 0,34. Então, vai ficar 0,34 igual ao cateto oposto, que é o que a gente quer achar, que é o QR, dividido pela hipotenusa, que a gente sabe que é 11. Aqui a gente faz meio pelos extremos. Quem vai ser, então, QR? Vai ser 11 vezes 0,34, ok? Bem, aqui já dá para ter uma noção da alternativa. Quando a gente multiplica 11 por meio, qualquer número por meio, né, vai dar metade. A metade de 11 é 5,5. Então, como eu estou multiplicando 11 por menos que meio, vai dar menos que 5,5. A gente fica entre as três primeiras alternativas, embora a primeira pareça ser muito pequena, né? Mas vamos fazer a conta de qualquer maneira. Então, aqui eu vou fazer 34 vezes 11, e no final eu volto duas casas decimais, porque era 0,34. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. E agora soma tudo. 4. 4 mais 3, 7. E aqui 3. Como tem que voltar duas casas? 3,74. Então, QR é igual a 3,74 metros, né? Então, nossa alternativa correta é a letra B. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão, também do SAEP. Essa questão nos diz o seguinte: um barco realizou a travessia de um rio partindo da margem P com trajetória retilínea em direção à margem oposta Q. Ou seja, o barco quer fazer este percurso aqui, ó, que eu estou fazendo de vermelho. Quer sair do ponto P e chegar no ponto Q para atravessar o rio. Só que vê o que essa questão vai nos dizer. Devido à correnteza desse rio, o percurso do barco foi deslocado 30 graus em relação à trajetória retilínea pré-determinada, conforme representado no desenho abaixo. Ou seja, o barco queria ir pelo tracejado que eu fiz aqui de vermelho, mas a correnteza empurrou e ele veio por esse azul. Esse foi o caminho que, de fato, o barco fez. Aí a pergunta é, o percurso aproximado em metros realizado pelo barco para atravessar o rio é de quanto? Ou seja, a pergunta é, quanto vale a medida desse percurso? Aí, para eu escrever agora o nome percurso, tá, pessoal? Aí eu vou chamar essa medida do percurso aqui de x. Então, a gente quer achar a medida desse x, tá? Essa medida aqui. Bem, primeira coisa, vamos nomear esses lados. O ângulo reto sempre aponta para a hipotenusa. Então, esse x, que é o que eu quero achar, ele vai ser aqui a hipotenusa.
E o que é que a questão me deu para que eu consiga encontrar? Bem, o que a questão me deu foi esses 30 metros aqui, ó, que é essa medida aqui vertical na figura, que, do ponto de vista do contexto, representa a largura do rio, né? Ou seja, é a distância da margem P para a margem Q. Então, eu sei que essa distância que está aqui de vermelho mede 30. Lembrando que isso está medido em metros, claro. E o que é esse 30? Aí pensa comigo, olha o ângulo lá em cima, o ângulo verde que foi dado, de 30 graus. Aquele ângulo verde, ele aponta para esse cateto aqui de baixo, concorda? Então, se esse cateto aqui de baixo vai ser o cateto oposto, e não é o que eu vou utilizar, então significa que o 30 obrigatoriamente tem que ser o cateto adjacente. Quando você descobrir quem é o cateto oposto, o adjacente é o que tiver sobrado, tá? Então, aí a gente usa aquele raciocínio de novo. Vê, só catoa. Só catoa. Como é que eu vou saber se é seno, cosseno ou tangente? Primeiro, o que eu quero achar é a hipotenusa. Então, se eu quero achar a hipotenusa, tem que ter H. Isso já elimina de cara aqui a tangente. Fica seno ou cosseno. Só que eu vou usar o que para poder achar essa hipotenusa? Eu tenho que usar esse 30 metros, os vermelhos, né? Que ele é o cateto adjacente. Então, se eu tenho que usar o adjacente e também tenho que usar a hipotenusa, então só sobrou aqui, ó, o cosseno. Então, o seno está eliminado. Então, como é que vai ficar? O cosseno de 30 vai ser igual a AH. O que é que significa H? É o adjacente dividido pela hipotenusa. E agora, se a gente substituir os valores, tá? O cosseno de 30, eu falei para vocês que geralmente, quando é 30, 45, 60, a questão não dá. Nesse caso aqui, a questão deu, tá? Então, tudo bem. Se ela deu, a gente utiliza aqui, ó. O cosseno de 30 vale 0,87. Então, vai ficar 0,87 igual ao cateto adjacente, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é x. Vamos fazer meio pelos extremos. Então, a gente vai ter que 0,87x, né? Vai ser igual a 30. Então, quem vai ser x? Vai ser 30 dividido por 0,87, tá? Bem, aqui tem algumas observações importantes. Já dá para a gente ter uma noção de qual é a resposta correta aqui. Por quê, pessoal? Porque x é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo, concorda? Eu tenho um triângulo retângulo. Eu já sei que a hipotenusa é o maior lado. Como o cateto adjacente vale 30, eu já sei que a hipotenusa tem que ser mais que 30. Isso já elimina a letra A, que é 26, e a própria letra B, que é o 30. Eu sei que tem que dar mais que isso. Quando a gente divide um número 30 por 1, o resultado dá 30. Quando a gente divide o número 30 por 2, o resultado dá 15. Ou seja, se eu vou aumentando o número do denominador, o resultado da divisão vai diminuindo. Então, se eu fizer o contrário, se eu diminuir o resultado no denominador, por exemplo, se eu colocar meio, como eu estou colocando a metade de 1, eu diminuir, o resultado vai dar o dobro, vai dar 60. Então, para que essa divisão dê 60, eu estaria tendo que dividir por meio, né? Então, isso elimina a letra E, porque eu não estou dividindo por meio. Aí, agora, onde vem? Eu estou dividindo por mais ou menos que meio. Aí, nesse caso aqui, eu estou dividindo por mais. Então, se eu vou dividir por mais que meio, então o resultado vai dar menos que 60. Então, a gente sabe que vai dar ou 34 ou 51. Então, tem que ser uma dessas duas alternativas, tá? Aí, vamos fazer a conta. Quando a gente começar a fazer, se começar com 3 é 34, se começar com 5 é 51. Ao invés de dividir 30 por 0,87, eu vou andar duas casas decimais para poder ficar inteiro. Então, esse 0,87 eu vou arredondar para 87, andando duas casas decimais. E aí eu tenho que andar duas casas decimais em cima também. Então, a gente vai ter que dividir 3.000 por 87, tá? E aí a gente começa se perguntando aqui, ó, vamos pegar o 300. Quantas vezes 87 cabe em 300? Ou vai ser 3 ou vai ser 5, tá? Então, vamos ver o 3 aqui. 3 vezes 7 vai dar 21, aí vai 2. E 3 vezes 8 dá 24. Um 2 que foi 26. Então, realmente é 3, né? Aqui, ó, 261 para 300, falta 40, 39, né? 39. E a gente baixa o zero,
Quantas vezes 87 cabe em 390? Pelas alternativas ali, está me dizendo que é 4. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 8 vezes 4, 32. 32 com 2 que foi 34. E aqui a gente não precisa mais continuar a conta. Tudo bem, vamos lá. Se fosse 350 para 390, faltaria 40. Então aqui falta 42. Aí a gente vai baixar o zero e colocar a vírgula. E não precisa mais continuar, porque a gente já sabe que a alternativa correta aqui vai ser a letra B, né? Então vai dar 34,48 metros, tá? Então fica aí essa observação. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida até aqui, pode pausar o vídeo aí, posta nos comentários, tá? Que a gente vai ajudando vocês também. Então vamos continuar. Essa questão do Enem nos diz o seguinte: para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa. Aqui faltou aparecer esse ângulo, tá? Mas está dizendo que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa. E aí eu vou continuar o enunciado da questão, tá? E aí diz o seguinte, que ele continuou com o barco nessa trajetória de A para B, que é onde a gente está vendo esse tracejado aqui, e quando chegou no ponto B, ele mediu novamente o ângulo para o ponto B e achou o ângulo 2 alfa. E aí depois o próprio enunciado vai nos dar essas medidas, tá? Já vai dizer aqui, ó, que o ângulo alfa mede 30 graus. Então já vou substituir, pessoal. Já vou tomar essa liberdade aqui, ó. No lugar desse ângulo alfa, eu já vou colocar aqui 30 graus. E no lugar do ângulo 2 alfa, eu já vou colocar aqui 60 graus, porque 2 alfa é o dobro de 30, né? 2 alfa é o dobro de alfa, então vai ser o dobro de 30, por isso que eu já vou colocar 60. E aí diz o seguinte, ao chegar no ponto B, ele verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000. Ou seja, foi dado para a gente aqui a medida dessa distância, o que eu vou fazer de vermelho. Essa distância de A para B, a gente já sabe que ela mede nesse triângulo aqui 2.000. Está medido em metro isso, tá? São 2.000 metros. Mas assim, com base nesses dados, e mantendo a mesma trajetória, que é essa tracejada, qual é a menor distância do barco até o ponto P? Olha a pergunta especificamente. Qual vai ser a menor distância do barco até o ponto P? Pessoal, vê aqui qual vai ser a ideia. A gente tem esse triângulo aqui, e eu vou pegar nesse triângulo e descobrir todos os ângulos que eu puder descobrir. O que é que vai ser essa menor distância? A menor distância, a definição de distância de um ponto para uma reta, é um segmento de reta, mas não é qualquer segmento de reta. Tem que ser um segmento de reta que forme 90 graus. Então, quando eu falo a distância de um ponto para uma reta, é desse segmento que eu estou falando. Esse é o menor. Porque qualquer outro que não seja esse, vai ser a hipotenusa de um triângulo. E o cateto é sempre menor que a hipotenusa. Então, é por isso que quando a gente fala de distância de um ponto para uma reta, tem que ser o segmento que forma 90 graus. Ou seja, é esse segmento que eu vou tracejar aqui agora. Então, este segmento é o que a gente precisa encontrar. Essa medida que a gente precisa encontrar, eu vou chamar aqui ela de x, tá? A gente quer encontrar o valor desse x aqui. Agora, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu sei que esse ângulo aqui é de 90 graus, concorda? Se esse ângulo é de 90 e esse ângulo aqui embaixo é de 60, então significa que a gente já consegue achar qual é a medida desse ângulo azul aqui em cima. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo, isso serve para qualquer triângulo, é sempre 180 graus, né? Então, se eu já tenho 90 mais 60, são 150. Para 180, está faltando 30. Eu posso, se eu quiser, por exemplo, achar também a medida desse ângulo amarelo aqui. Ó. Não era necessário não, tá? Eu vou fazer só para aproveitar. Qual vai ser a medida desse ângulo amarelo? Nota agora que esse amarelo mais 60, que é o que está ao lado dele, vão dar metade de uma volta. E metade de uma volta também é 180 graus. Então, significa que esse ângulo aqui mede 120 graus. Tem várias maneiras de achar esse ângulo como sendo 120. Pode ser desse jeito, pode ser usando um teorema que a gente chama de teorema do ângulo externo, enfim, tem várias possibilidades. A partir do momento que eu encontrei esse 120, deixa eu ver se você vai concordar comigo, eu já consigo achar esse ângulo preto aqui em cima.
Porque agora, nesse triângulo que possui o ângulo de 120, eu já tenho dois ângulos, que é 120 e 30. Já dá 150. Para 180 está faltando mais 30. E, embora pareça irrelevante, a gente tem encontrado isso, né, para algumas pessoas, mas não é. Por que que não é, pessoal? Porque esse ângulo de 30 aqui em cima está apontando para o lado 2000. Então, esse ângulo de 30 aqui embaixo é no mesmo triângulo. Então, ele vai apontar para um lado que vai medir quanto? Obrigatoriamente, também vai medir 2000. Então, a gente achou aqui, ó, basicamente, a medida desse lado aqui. Existe uma propriedade básica nos triângulos, né, que a quantidade de ângulos que são congruentes, que são iguais, coincide com a quantidade de lados. Então, se um triângulo tem dois ângulos iguais, ele tem dois lados iguais. Então, quer dizer que eu já achei que esse lado aqui, ó, também mede 2000. Se eu já achei que esse lado mede 2000, agora eu posso pegar esse triângulo pequenininho aqui, que a gente está vendo que é esse triângulo retângulo aqui assim, ó, para poder achar o x que eu estou precisando. Porque qual era o problema inicial? Eu estava querendo encontrar esse x aqui, ó, mas eu não tinha a medida de nada. Eu estava querendo encontrar esse x e não tinha nenhuma medida. A única medida que eu tinha era um ângulo aqui de 60 graus e um ângulo aqui de 90 graus. Mas eu não tinha outra medida. E agora eu achei. Agora eu achei esse 2000. Ó. Então agora vai ser possível encontrar a medida desse x. Por que que vai ser possível? Porque pensa comigo. Esse ângulo reto aponta para 2000. Então significa que 2000 aqui representa a hipotenusa. E o x ele está de frente para 60. Então o x vai ser o cateto oposto. E quem usa hipotenusa e oposto é quem? O seno. Então aqui vai ser o seno de 60 igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E aqui eu vou substituir. Aí por isso que é importante saber aquela tabela agora, pessoal. O seno de 60 vale raiz de 3 dividido por 2. Vê, se a gente não sabe daquela tabela, fica difícil de responder aqui. O cateto oposto é x e a hipotenusa, 2000. Como isso é uma proporção, eu vou aproveitar para já simplificar 2000 por 2. 2 por 2 vai ficar 1 e 2000 por 2 vai ficar 1000. Porque agora, quando eu fizer meio pelos extremos, eu já tenho a minha resposta, concorda? X vezes 1 vai dar x. E 2000, ou melhor, 1000 vezes raiz de 3 vai dar 1000 raiz de 3. Então, a gente conseguiu encontrar a distância, 1000 raiz de 3 metros, tá? Agora, vamos nas alternativas. Nossa alternativa correta vai ser aqui a letra B, concorda? 1000 raiz de 3 metros. Então, fica essa observação. Existem outras maneiras de responder a questão, mas essa talvez seja a mais simples, que é você encontrando todos esses ângulos para poder provar que aquele triângulo ABP tem dois lados iguais. Isso facilita bastante a questão, tá, pessoal? Vamos ver essa questão aqui agora, vê. Essa daqui vai ser o desafio para a gente poder encerrar o vídeo, tá? Ela diz assim: uma cidade está cercada por muitas montanhas. Um dos aviões que decolou do aeroporto dessa cidade precisou fazê-lo com um ângulo de 30 graus de inclinação em relação ao solo, como mostra a figura a seguir. Então, a gente vê aqui ó, que tem um avião que realmente tem um ângulo de inclinação de 30 graus. Aí diz, o avião quase tangenciou, ou seja, quase tocou o morro 5 segundos após deixar o contato com o solo. O que é que está querendo dizer para a gente com essa informação, pessoal? Que quando o avião percorreu essa distância aqui, ó, que eu vou fazer de vermelho, quando o avião percorreu essa distância aqui que eu vou fazer de vermelho, ele gastou um tempo aqui para percorrer essa distância. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Ele gastou um tempo igual a 5 segundos. É isso que está sendo dito. Aí a pergunta, qual é a velocidade do avião? Pronto, essa é a pergunta. Qual é a velocidade do avião? Supondo que esta seja constante nesses segundos iniciais, tá? Do ponto de vista prático, a gente sabe que não é, né? Assim, a gente sabe que o avião no início está acelerando, então não é constante a velocidade. Mas aqui pediu para supor que seja constante. Nota que as unidades de medida é que vão dizer para a gente, basicamente, o que a gente tem que fazer. A unidade de medida é metro por segundo. Metro é a unidade de medida de distância. Concorda? De comprimento.
E segundo é a unidade de medida de tempo. Então, aqui basta a gente dividir a distância pelo tempo. Vai que a pessoa não lembrasse da fórmula de velocidade média, né, que é a distância pelo tempo. É a unidade de medida que nos diz. Bem, o tempo a gente já tem. Ou seja, o nosso desafio nessa questão é achar esse comprimento vermelho. Se a gente conseguir achar esse comprimento, vai ser a distância. Eu divido a distância pelo tempo e aí eu tenho a velocidade, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Como? Eu vou fazer parecido com a questão anterior. Eu tenho um triângulo aqui e eu vou achar todos os ângulos dentro desse triângulo. Vê, a gente já tem um ângulo de 90 e um ângulo de 60. Esse ângulo azul aqui, ó, dentro desse triângulo menor, quanto é que ele vai medir? 30. Por que tem que ser 30? Porque 30 mais 60, 90 mais 90, 180. Lembra que sempre tem que somar 180. Esse triângulo é muito parecido com o da questão anterior, né? Porque esse ângulo amarelo aqui vai medir quanto? 120. E, consequentemente, esse ângulo aqui em cima que eu estou riscando de preto agora, ó, quanto é que vai medir? 120 mais 30 são 150, para 180 falta mais 30. Então, esse triângulo aqui, que tem um ângulo de 120, ele tem dois ângulos iguais. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que ter dois lados iguais também, tá? Quais são os lados iguais? Esse verde aqui e esse verde aqui. Como esse verde horizontal mede 1000, então eu já sei também que esse inclinado aqui, ó, também, deixa eu escolher aqui a caneta, fica melhor, pronto. Eu já sei que esse inclinado aqui também vai medir 1000. Aí vê, com esse lado, o que é que eu vou achar? Lembra que eu quero o segmento vermelho. O segmento vermelho, ele faz parte do triângulo maior, concorda comigo? O triângulo retângulo maior, que é esse triângulo aqui, ó, que eu estou passando a mão ao redor. Então, primeiro eu vou pegar nesse triângulo menor e achar essa altura, para depois, com essa altura, eu poder achar o vermelho. Por que que eu vou querer achar essa altura aqui, ó, que eu estou chamando de H? Porque esse lado H também faz parte do triângulo grande, por isso que é interessante achar essa medida. Aí eu posso usar o ângulo de 30 ou o ângulo de 60, tanto faz, tá? Por exemplo, se eu quiser usar o ângulo de 60, 60 está apontando para H. Significa, então, que H vai ser cateto oposto. Isso quando eu estiver falando desse ângulo de 60 aqui, tá? E o 1000? Aí o ângulo reto está apontando para o 1000, né? Então quer dizer que esse 1000 aqui vai ser a hipotenusa desse triângulo pequeno, tá? Então, se é hipotenusa e cateto oposto, a gente tem que usar seno. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa. O oposto é H e a hipotenusa é 1000. Quem é o seno de 60? A gente precisa saber dessa medida agora. Vou puxar mais para cá, assim, ó. O seno de 60 vai ser raiz de 3 dividido por 2. Isso vai ser igual a H dividido por 1000. Vou simplificar o 1000 e o 2. 2 por 2 fica 1. E 1000 por 2 fica 500. E vou fazer 1000 pelos extremos. H vezes 1 é H. E 500 vezes raiz de 3 vai ficar 500 raiz de 3. Então, achei aqui a medida desse H. Cuidado que ainda não é a nossa resposta. Agora, pensa comigo, vê se você concorda. A gente tem aquele triângulo, que é o triângulo maior de todos. Que é aquele que tem o segmento vermelho que a gente quer achar. Esse segmento vermelho que a gente quer achar, eu vou chamar de X, tá? Eu vou chamar de D, já que é essa distância, né, que a gente quer encontrar. O que é que a gente conhece sobre esse triângulo? A gente sabe que aqui tem um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que aqui embaixo, ó, que é aquele ângulo onde está o avião, é de 30 graus. A gente já conhece outro ângulo, mas nem precisa. A gente acabou de achar a medida dessa altura aqui, ó. Essa altura mede 500 raiz de 3. Então, com isso, eu já consigo achar a medida do D. Por quê? Porque o ângulo de 30 graus aponta para esse 500. E esse 500, então, vai ser cateto oposto. E o D, quem aponta para ele, é o ângulo reto. Então, esse D vai ser a hipotenusa. Então, cateto oposto e hipotenusa, novamente eu vou ter que usar o seno. Só que agora vai ser o seno de 30. Quem é o seno de qualquer coisa? É o cateto oposto pela hipotenusa. O oposto aqui é 500 raiz de 3. E a hipotenusa é o D, que é justamente o que eu quero achar. Aí agora eu vou substituir. Quanto é que vale o seno de 30? 1 sobre 2. É importante conhecer essas medidas, pessoal. Igual a 500 raiz de 3
dividido por D. Vou fazer aqui meio pelos extremos. E o que é que eu vou encontrar? Que a distância vai ser 500 vezes 2, que é 1.000. No caso, 1.000 raiz de 3 metros, tá? Então, isso que a gente acabou de encontrar é a distância que está ali representada pelo segmento vermelho, tá? Então, se a gente já tem a distância, já tem o tempo, agora fica fácil calcular quem é a velocidade. A velocidade é a distância, que é 1.000 raiz de 3, dividido pelo tempo, que é 5. 1.000, quando a gente dividir por 5, quanto é que dá? 200. Então, a gente vai ter 200 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Então, nossa alternativa correta, letra E. Pessoal, se tiver ficado alguma dúvida aí, só é postar nos comentários, tranquilo? Aproveito e peço novamente para que você se inscreva no canal e curta esse vídeo e compartilhe aí com quem você conhece que está estudando para o SAEP também, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.